Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Live Paralímpica. Eu sou Tayana Lopes, trabalho aqui na comunicação do Comitê Paralímpico e hoje a gente vai falar sobre halterofilismo. Sim, teremos convocação, uma live de convocação do halterofilismo. E hoje os meus convidados são Murilo Espina, coordenador do halterofilismo aqui no CPB, e Valdeci Lopes, técnico-chefe da seleção brasileira. Gente, muito obrigada por terem aceitado aqui conversar comigo hoje. Obrigado, é um prazer, hein? A gente passar as informações. Obrigado, Tati. Prazer imenso. Gente, vamos lá, assim, a gente vai convocar os nossos atletas, mas eu queria bater um papo primeiro. Que competição é essa, né? Pra onde que a gente vai mandar aí os nossos halterofilistas? Murilo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a competição, o que a gente tem, quando e onde vai ser. Me conta um pouquinho sobre essa competição. Legal. Essa é a competição mais importante do ano pra gente, né? Então, assim, o Regional das Américas, então, será realizado nos Estados Unidos, então é uma competição onde qualifica os atletas, ou seja, é uma porta de entrada, é uma passagem obrigatória, os atletas que vão estar e que pretendem estar em Paris 2024, então todos os atletas devem passar pelo Regional das Américas, se a gente pensar em países, né, nas Américas, então é uma competição onde as pessoas vão realizar sua classificação funcional internacional, vão validar suas marcas e vão efetivamente entrar no ranking internacional para que elas consigam ter condições de ter a sua vaga garantida para Paris 2024. Boa, e Val, me conta quando vai ser essa competição? Olha, vai ser uma competição, vai acontecer entre o dia 8 e 11 de julho, né? É uma competição que está sendo muito aguardada pelos atletas e também pelos treinadores, sendo o primeiro grande evento importante ao novo ciclo 2024. Então a expectativa é grande e esperamos assim que o resultado seja tamanho igual à nossa expectativa. Boa, e gente, aguenta aí a ansiedade que vai rolar a convocação aqui hoje, mas a gente vai bater mais um papinho aqui para entender um pouco melhor aí. Tiveram mudanças, né, na regra do halterofilismo, então acho que essa é a primeira competição que vai valer. Me contem um pouquinho o que mudou também nas regras do halter. A gente teve a publicação recente das regras novas pelo Comitê Internacional, né, pelo gestor da modalidade, então tivemos árbitros brasileiros envolvidos também nesse processo, tá? Essa alteração de alguns detalhes na regra deixou a competição um pouquinho mais competitiva, mais limpa de se assistir, ou seja, para o público que está assistindo, ela ficou mais fácil o entendimento, né? A parte de análise de movimento dos árbitros ficou um pouquinho mais clara e mais objetiva, então tirou um pouquinho mais a subjetividade que tinha de análise, né? Passou a ter alguns recursos para contestação de movimentos, então os técnicos podem contestar um pouco mais utilizando inclusive a tecnologia, as imagens da competição, então isso vem acontecendo em várias modalidades, né? Começamos aí pelo futebol e foi migrando para todas as modalidades, então o halterofilismo também agora chega com esses recursos em algumas competições, não serão todas, mas algumas competições grandes a gente vai trabalhar com esses recursos de análise através das imagens, então os próprios árbitros vão poder analisar suas decisões e as contestações dos técnicos, né? Boa. Val, como é que você... Desculpa, Murilo, pode continuar. Não, e essas regras vão ser a primeira vez que uma competição grande, então a gente, nas nossas competições aqui, a gente já vem testando elas, então elas necessitavam ainda e necessitam de alguns poucos ajustes, mas esses ajustes é só com o andar da competição e com as competições em grandes eventos que a gente vai conseguir ver realmente as demandas necessárias. Bom, Ival, o Murilo citou um ponto importante, né, que agora vocês técnicos poderão contestar, né, e abrir um recurso, né, em relação ao movimento. Como é que é para você aí essa notícia, essa mudança de regra e até o que você sentiu também dos atletas, né, principalmente dos atletas que você treina, se eles ficaram mais aliviados, como é que foi a receptividade aí dessas novas regras do halter? Eu acho que de uma maneira geral essa nova regra veio somar, porque a gente tínhamos muitos movimentos invalidados por pequenos detalhes
que acabava atrapalhando aí uma grande performance de um atleta. Eu acho que com essa mudança, de uma maneira geral, vai evoluir mais os atletas, vai crescer mais a competição vai ficar mais competitiva, mais limpa, que o Murilo mencionou, tendo menos subjetividade. Então o movimento vai ser mais direto, específico da modalidade. De uma maneira geral, nós treinamos os atletas nossos para seguir à risca o movimento dentro da regra. Então, ou seja, essa regra favoreceu um pouco mais o movimento, então nossos atletas com certeza vão se beneficiar, porque nós treinamos com a mesma dureza, vamos chamar assim, da regra modelo antigo. E os recursos, né, que foram colocados agora, você poder recorrer com mais clareza ao júri, eu acho que isso aí foi fundamental, uma coisa que a gente debatia bastante e tal. Então, isso possibilita você, de repente, ter um recurso positivo, né? Porque na maioria das vezes era negado, a visão do árbitro não era muito boa, mudou o ângulo e tal. Então, eu acho que isso aí para nós vai ser, para nós não, para o esporte em geral vai ser muito positivo. Boa, e até você comentou que, né, que mudou o ângulo, até para explicar também um pouquinho para a galera que não acompanha ali, né, tão assim das competições do Alter, como é que é essa questão da arbitragem? Eu acho que é legal que o Murilo também é árbitro aqui no Brasil, para explicar um pouquinho de como que é o posicionamento, né? A gente vê muito árbitro de cabeceira, né, que fica ali bem na cabeça do atleta, mas tem outros árbitros envolvidos, né? Como é que é essa avaliação também e até que ponto o técnico não pode passar na frente? Como é que é essa questão da arbitragem em si na hora da competição? Eles trabalham dentro das regras, são 3 árbitros, né? Um árbitro-chefe, que é o árbitro que fica acima da cabeça do atleta, e 2 árbitros nas laterais, um em cada lateral. Então cada árbitro acaba tendo uma visão diferente do movimento, então você acaba tendo uma visão 360 graus do movimento, né? E dentro dessas regras novas, uma das alterações foi que ao lado de cada árbitro agora existe uma câmera, uma filmagem de cada árbitro. Então aquele árbitro que de repente deu um movimento inválido num recurso, ele vai poder voltar até a imagem e ele consultar a decisão dele. Então basicamente o que no futebol acontece no VAR, né? Então o próprio árbitro vai até a câmera e analisa novamente o movimento para ver se ele confirma aquela decisão dele ou se ele muda a decisão dele. Legal. Então isso daí eu acho que assim vai contribuir bastante para que os árbitros realmente tenham uma visão privilegiada, porque quando você tem uma visão rápida do movimento, ele é muito diferente quando você consegue, num segundo momento, rever, né? Então eu acho que ele consegue, nesse segundo momento, também ver alguns detalhes que normalmente ele não viria. Isso vem contribuir para que a modalidade fique um pouco mais dinâmica, e isso vai ser feito na hora, então você não tem uma parada da competição, então isso é feito imediatamente aquele movimento. Então você tem a decisão para o técnico, é muito bom, porque ele automaticamente ele consegue rever a estratégia dele para aquele atleta para o próximo movimento. Legal. Então agora a gente vai contar com o olho humano, né, do árbitro e também com um olho eletrônico, né, um olho tecnológico ali da câmera para fazer essa análise. Muito, muito interessante, porque realmente dá essa oportunidade, né, de algum detalhe que de repente na hora, como você falou, que é muito rápido, passou despercebido, tem ali uma segunda chance, né? E a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da live começar sobre a mudança também em relação à categoria de idade, né? Antes a gente tinha júnior e adulto. Como é que ficou agora com essa nova regra? E até se isso já se aplica para essa competição e o quanto isso também impactou na convocação que daqui a pouquinho sai. A gente teve essas alterações também em relação às categorias por idade, né? Então, antes a gente tinha a categoria adulto e você tinha a categoria júnior, que era até os 20 anos. Então, o Comitê Internacional dividiu essas categorias. Então, hoje nós contamos com 4 subcategorias. Caramba. Então, o que era júnior dividiu em 2 categorias. Então, nós temos hoje categoria de 15 a 17 anos, seria uma categoria, e de 17 a 20 anos será outra categoria. Contamos com a categoria Elite, que a partir dos 15 anos abrange todas as idades, e a categoria de lendas, bem interessante, que é acima de 45 anos. Olha que legal! Mas isso não vai ser aplicado em todas as competições, tá, né? Então, algumas competições vão poder distribuir o maior número de medalhas por conta disso, né?
Então, o objetivo será realmente premiar os atletas por faixa etária, então distribuindo o maior número de medalhas, porém não são todas as competições que teremos todas as categorias. Tá. Então, por exemplo, os Jogos Paralímpicos é apenas a premiação de categoria elite. Tá. Né? Então, dependendo da importância da competição e do volume dessa competição, o comitê organizador determina quais as faixas etárias que serão contempladas. Tá, mas aí nesse caso, até para tirar a dúvida, é só em relação à premiação ou é em relação a poder se inscrever com uma idade? Então, um atleta que tem 15 anos, ele poderia se inscrever... De qualquer forma, ele vai poder se inscrever, tá. né? O menino de 15 anos, ele teria, por exemplo, 2 chances. Se ele fosse, por exemplo, se ele fosse medalhar no adulto, ele teria a chance de levar 2 medalhas, a do adulto e da categoria dele aí de jovens. Perfeito, é a mesma coisa no caso de alguém mais velho, né? Com Isso. 45 anos, Poderia sair com 2 medalhas na mesma prova. Tá, legal. E o quanto essa mudança de regra, a gente tem uma equipe júnior muito forte, né? E até agora lembrei, assim, da Lara, né? Que foi super novinha agora para os Jogos de Tóquio, que ainda compete, né? Na antiga categoria júnior, ela tem 18 anos, super nova. Um beijo, Lara. E a gente tem, né, agora essa mudança, o quanto isso impactou na nossa convocação. A gente mudou, a gente está usando só uma categoria para convocar. Como é que está aí o perfil da nossa seleção? Galera muito jovem, intermediário, como é que está aí, Val? Adianta pra gente isso. Olha, a gente tem uma crescente de atletas jovens aí muito bom, além dos nossos atletas jovens muito experientes, como a Lara, né, o Lucas também, que é um menino jovem aí, mas a Lara hoje eu destaco ela com apenas 18 anos, participou da Paralimpíada e foi muito bem. Mas essa divisão de categoria foram muito boas, porque isso incentiva ainda mais os jovens, principalmente os meninos jovens de até 17 anos, que não mais competem, não vão competir diretamente com um menino de 20, né, no Campeonato Mundial, por exemplo. Então eu acho que no próximo grande evento, que for ter essas divisões aplicadas, vamos falar logo no Campeonato Mundial, eu acho que para nós vai ser uma demanda gigantesca assim, de atletas e também possíveis boas colocações, resultados positivos de medalha para nós, porque nota-se que o nosso esporte está crescendo e pelo que eu andei olhando no mundo inteiro, a nossa equipe de jovens hoje está entre as maiores do mundo. Que legal. E melhores também. Que legal. E para essa competição vai valer então só a categoria principal, né? Que a gente estava falando de 15 em diante, não vai ter essa premiação por idade. Para essa competição, a gente está visando diretamente o novo ciclo, então especificamente os atletas elite. Tá. Né? Aí se enquadra, por exemplo, a Lara, que está nos 2 campos, né? na elite de jovens, mas é especificamente falando da elite nossa nessa competição. Vou pedir um spoiler. Quantos atletas teremos para agora com essa competição? Já podemos dar o spoiler aí? Já pode dar. Eu quero saber quantos atletas vão. Qual o tamanho da nossa delegação, gente? A gente está indo com a maior delegação, né, em competição, são 27 atletas. Uau! É bastante halterofilista, meu Deus do céu. Se juntar quanto cada um levanta aí, eu não quero nem fazer essa conta. Eu sou de humanas, não vou nem me arriscar. E, gente, queria perguntar, às vezes já adiantou, né, que é a maior delegação que a gente tem, né, numa competição. E eu queria pedir, até para vocês, antes da gente dar os nomes, calma, gente, tá chegando os nomes. Mas eu queria também entender como foi o Brasil na última competição. Quando foi a última competição? Qual o comparativo aí de como a gente foi e quais são as expectativas também agora para a próxima? A última competição foi em 2018, né? Open das Américas em Bogotá. O Brasil foi muito bem, tanto como resultado como na participação. Conseguimos aí 4 medalhas de ouro, 6 de prata, 6 de bronze. Melhor equipe, né? Título de melhor equipe. Então a gente não pode perder, a ideia é não perder essa colocação, esse posto nosso aí de melhor equipe das Américas. Então eu penso, pela toda a nossa matemática aí, pelo monitoramento dos nossos adversários, que nós estamos indo mais forte ainda nesse Open das Américas 2022 e estou bem otimista assim que o Brasil tem grande chance de voltar novamente com o bicampeonato. Boa, e Val, agora, principalmente para você que é técnico da Mariana, a gente está indo agora para a campeã paralímpica, né? Bota um medo aí nas Américas, como é que... Olha,
A Mariana, com certeza, ela sabe das suas obrigações, né? Então, vendo que, teoricamente, ela, nas Américas, não tem ali uma adversária que possa brigar frente a frente com ela, mas ela tem as marcas a serem batidas, né? As marcas pessoais. Ela tem o recorde das Américas, que é dela que eu tenho expectativa que ela quebre esse recorde das Américas, e mais o restante do grupo aí que tem bastante promessa aí de voltar com um resultado bastante positivo. Então eu creio que vamos ter aí uma boa, uma ótima competição e também algumas surpresas. Tem uns atletas novos, né, que de repente pode se apresentar muito bem aí, ser aí uns destaques aí para esse novo ciclo nosso. Boa. E só pra gente fechar aqui, antes da gente anunciar aí os 27 halterofilistas, o caminho de Paris, né? Então essa competição é super importante para esse caminho, mas depois disso o que tem? O que esses atletas que vão agora para os Estados Unidos participar do Open das Américas, o que eles têm ainda até Paris 24, que parece longe, mas está muito perto? A gente focando 100% agora na classificação desses atletas, a gente está indo com uma delegação grande, alguns atletas aí, primeira competição internacional. Legal. Né? Então assim, ganhar experiência, né? Então a gente tem outros eventos internacionais que a gente ainda não pode dar um spoiler, né? Mas provavelmente a gente vai estar envolvido aí. Então, voltando dessa competição, a gente vai fazer uma análise dos próximos eventos e uma análise de como que a delegação foi, né? Para a gente fazer um estudo aí dos adversários e saber realmente aí qual o direcionamento até Paris, para que a gente consiga levar para Paris o maior número de atletas. Val, e o halterofilismo ainda tem algum mundial ou já acabou? Não, temos o Campeonato Mundial 2023, né, que vai ser previsto em Dubai. É um grande campeonato, né, o campeonato mais desafiador antes da Paralimpíada 2024, onde realmente os atletas mostram a sua maior performance antes dos Jogos Paralímpicos, e nós temos aí uma expectativa de fazer uma boa participação, levando também a equipe nossa de jovens para esse campeonato mundial. Essa seria uma expectativa futura, né, Murilo? Isso aí. Então essa é a nossa meta aí, 2023, esse campeonato mundial aí bem esperado por nós também. E a gente estava até conversando um pouquinho antes que o nosso brasileiro teve alteração de data, né, para poder justamente, a galera ficou de olho, hein, todo mundo participou do brasileiro, do nacional, para montar essa lista. Como é que foi aí até os critérios utilizados pelo CPB para a gente fazer essa convocação? A gente, quando observou a data desta competição e o nosso calendário nacional, a gente observou que teríamos apenas um evento nacional, que seria a primeira etapa nacional, para que a gente tivesse um estudo dos nossos atletas, né? E devido à pandemia, alguns atletas voltando ainda a competir, voltando a fazer algumas marcas expressivas, a gente teria apenas uma oportunidade para esse atleta apresentar suas marcas. Seria muito pouco e correria o risco de, por exemplo, acontecer alguma coisa e o atleta não poder vir e ficaria de fora e seja ele um potencial atleta aí para os Jogos. Então a coordenação técnica, a gente fez uma reunião e conseguimos aí então adiantar o Campeonato Brasileiro, né, para que esse atleta pudesse ter duas oportunidades. Então alguns clubes realmente ficou bem puxado para que conseguisse mandar os atletas para duas competições muito próximas. A gente entende isso, mas a gente entende que oportunizar duas situações seria mais razoável e mais justo para que os atletas mostrassem os seus potenciais e que a gente realmente conheceria as marcas mais expressivas desses atletas para poder se juntar à delegação. Então ficou mais justo. A gente acabou o Campeonato Brasileiro no dia 7, a gente tinha até o dia 8, até um dia depois para fazer a inscrição, e foi isso que aconteceu. Acabaram entrando mais 3 atletas aí, né, aos 42 do segundo tempo, com base nesses últimos estudos aí, nessa oportunidade. Boa, vamos então à convocação. Estão preparados para convocar aí? Vamos lá. Podemos? Podemos, você que manda. Então vamos por ordem alfabética, tá? Vamos lá, convocados: Ailton de Andrade Bento de Souza, do clube CCF. Temos a Alane Dantas de Azevedo Lima, do clube SADEF, do Rio Grande do Norte.
Amanda Aparecida Santos de Souza, do Praia CDDU Uberlândia. André Luiz Francisco Paz, Praia CDDU Uberlândia. Ângela Faria Teixeira, Praia CDDU Uberlândia. Bruno Pinheiro K, AESA Itu. Caroline Fernandes Alves, Praia CDDU Uberlândia. Edilândia Rodrigues Araújo, Praia CDDU Uberlândia. Eduardo Dantas Soares, ADEFA. Elisete Ernestina de Araújo, Praia CDDU Uberlândia. Evânio Rodrigues da Silva, CCF. Ezequiel de Souza Correia, AESA Itu, São Paulo. Acho que eu não esqueci de ninguém. Será? Ainda tem mais nomes, gente. Vamos dar a honra pro técnico. Obrigado, Murilo. João Maria de França Júnior, SADEF, Rio Grande do Norte. Jonathan Espinola Lacerda, CCF. José Arimatea Silva Lima, CCF. Lara Aparecida Ferreira Sullivan de Lima, Praia CDDU. Lucas Manuel Galvão dos Santos, ADEFA. Equipe grande. Luciano Bezerra Dantas, Praia CDDU. Márcia Cristina Menezes, IPP. Maria de Fátima Costa de Castro, ADEFA. Maria Luzineide Santos de Oliveira, SADEF. Maria Rizonaide da Silva, SADEF. Mariana D'Andrea, AESA Itu. Mateus de Assis Silva, Praia CDDU. Naira Cela Gomes da Cruz, SADEF. Tayana de Souza Medeiros, Praia CDDU. Terezinha Mulato dos Santos, SADEF, Rio Grande do Norte. Esses são os nomes. Muito bom. Agora a gente já conhece os nossos 27 halterofilistas, né, que representarão o Brasil no Open das Américas, e eu fiquei aqui ouvindo a convocação e Praia CDDU Uberlândia bombou na convocação, né? A SADEF também com bastante atletas. E eu percebi que tinha estava bem espalhado, né? A gente tem atletas de várias regiões do país, e até queria que vocês comentassem um pouquinho também essa diversidade, né, de regiões representadas agora na nossa delegação. Tem algum trabalho aí por trás aí? Conta aí, Murilo. Isso faz parte do nosso processo de pulverização, né, através dos centros de referência. Então, assim, nós temos os nossos centros de referência espalhados pelo país, então, com técnicos muito experientes, com técnicos renomados que fazem um excelente trabalho, né? Nas últimas competições o formato mudou, então nós temos os meetings, né? Então a gente acaba tentando chegar em um maior número de capitais possíveis, né? E isso faz com que a modalidade seja muito pulverizada, né? E com isso a gente consegue chegar a mais pessoas, né? E com certeza então temos mais atletas para escolher. Cara, é um grupo muito grande e bem diverso, né? E até alguns nomes já, como a gente já comentou aqui, né? A Lara, a Mariana, tanto muito jovens, né? A Lara, o Lucas Manuel também, que é super novinho, né? E eu queria agora que vocês comentassem um pouco, agora que a gente já conhece esse grupo, que vocês comentassem aí um pouquinho, né? Sobre essa convocação, sobre as expectativas, agora que a gente já conhece esses atletas. Vou começar com você, Val. Olha, a expectativa é muito boa, né? Nós temos, vai ser algumas categorias, teoricamente, o nível vai ser altíssimo competitivo. Por exemplo, a categoria da Lara, que é uma atleta que ficou entre as 6 melhores em Tóquio. Nessa competição, ela enfrenta 2 das melhores do mundo. Caramba! Né? Então, vai ser uma competição muito boa para ela se testar, né? Já vai enfrentar logo aí 2 meninas que são medalhistas. Então, eu acho que é uma excelente competição para a Lara se colocar frente a frente no mais altíssimo nível competitivo, né? Em outras categorias, nós temos aí, por exemplo, na categoria até 8,6, tem a Tayana, que eu acho que ela deve se apresentar muito bem, veio de uma excelente competição, excelente participação nos jogos, né?
Então eu acho que já é um início aí de uma boa participação, pensando assim que nós temos números para ser conquistado até o nosso final do ciclo, visando sempre o foco principal, né? Mas, de uma maneira geral, eu vejo que o Brasil tem tudo para fazer a melhor participação em eventos das Américas, a maior conquista em termos de medalha. Legal. E a maior pontuação geral em termos de delegação. A expectativa é que voltamos com um número maior de medalhas da última edição 2018. Outra coisa que me chamou a atenção também, além dessa questão dos clubes, né, bem espalhados pelo Brasil, foi a quantidade de mulheres, né? Tá um pouquinho pendendo pro lado feminino. Acho isso ótimo. Tem mais mulheres, né? A gente tá com um número bem grande e até tá maior do que as outras também. Como é que vocês fazem essa análise agora por gênero, né? De convocados? A gente está indo hoje com um número aí de 15 mulheres e 12 homens, né? A gente pensar, também faz parte do planejamento estratégico do CPB, então aumentar aumentar a participação das mulheres nas finais, né? Aumentar a participação dos atletas jovens nas finais, então isso faz parte do planejamento e do trabalho dos técnicos de base. Então sem os técnicos de base a gente não consegue o material humano para estar convocando, então muito disso daí é o engrandecimento e o estudo, né, através dos cursos da educação paralímpica, de formação de novos técnicos e do aprimoramento de novos técnicos e métodos de treinamento, e a gente conseguiu aí então um trabalho de base excelente para que a gente consiga conseguir um aumento substancial de da participação das mulheres aí na delegação. Muito bom, sempre bom mais mulheres continuem vindo para o alterofilismo. Eu falo muito isso no live, né, com a Mari, a gente já fez aqui algumas lives e ela sempre fala, não, tem que vir mais, e quanto mais, melhor, gente. Estou muito feliz de a gente ter conseguido bater essa meta. As mulheres sempre com grande poder. Mas desses 27 atletas aí, uma informação acho que é importante mencionar, que todos esses 27 atletas, eles têm ligação ou já teve ligação com o centro de referência. Legal. Os 27, 100% teve passagem pelo centro de referência ou está atuando ou estão ainda envolvidos no centro de referência. Pelo menos 25, 24 estão ativos em centros de referência do Comitê Paralímpico Brasileiro. Que legal! Que legal! E a gente falou aqui, né, dos técnicos, tem a convocação da equipe técnica agora. Começando então pelo Dr. Rodrigo Bezerra Braga, médico, doutora Bianca de Oliveira Terni, fisioterapeuta, treinadores Felipe José Aidar Martins, Alexandro Quirino da Silva Pereira, Carlos Williams Rodrigues da Silva, Everton Lima dos Santos, Valdecir Lopes da Silva, equipe de oficiais administrativo Danilo Aparecido Morales, e eu serei o condutor desse time maravilhoso. Gente, queria agradecer demais aqui a participação de vocês. Muito obrigada por essa oportunidade de convocar mais uma vez aqui os nossos halterofilistas para representar o Brasil numa competição internacional. Queria deixar aqui um abraço a todos os halterofilistas que assistiram, não só os halterofilistas, mas a todos que assistiram aqui a live paralímpica. Agradecer mais uma vez pela audiência de vocês. Queria agradecer também as loterias Caixa, que são patrocinadoras do halterofilismo, é uma modalidade patrocinada pelas loterias Caixa. E queria agradecer mais uma vez a vocês. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom, gente, é isso. Não deixa de acompanhar o CPB nas redes sociais, lá no Instagram, @OCPBOficial, no Twitter, CPBOficial. E acompanha também lá no site, cpb.org.br. Lá você vai achar de tudo que a gente falou aqui. Centros de referência, educação paralímpica. Você vai ficar por dentro de tudo. Claro, acompanhar aí todas as notícias do halterofilismo e do movimento paralímpico. Um beijo e até a próxima!